Agora com você, Diego Maia. Opa, aqui é o Diego Maia. Atendimento ao cliente ganhou palco, discurso e uma multidão de pseudo-gurus no TikTok e no Instagram. Mas atendimento de verdade não nasce de uma frase bonita, uma frase de efeito dessas que a gente vê por aí. Atendimento ao cliente de verdade nasce de cultura, de liderança, de gente bem tratada cuidando de gente. Aqui no podcast, no episódio de hoje, eu vou conversar com alguém que não fala de atendimento como moda, mas como consequência de valores praticados todos os dias. O meu convidado é um dos maiores nomes do atendimento ao cliente no Brasil. É o craque Edmur Sayane. O Edmur tem décadas de experiência nesse assunto e ele faz parte do casting de palestrantes da CDPV Companhia de Palestras. Como bom vendedor, eu não posso deixar de te dizer que se você quer levar uma palestra do Edmur para o teu time, é só ligar para a gente. Antes desse papo com o Edmur, aquele recadinho especial, porque tradição boa a gente mantém. Diego Maia está no ar, seu podcast vai começar. Diego Maia está no ar, o seu podcast vai começar. Minha gente, estou na 17ª temporada do meu podcast. Todos os dias, sempre às 7 da manhã, eu estou aqui com você, falando de vendas, negócios, comportamento. Meu objetivo é único, te ajudar a prosperar. Agora, se esse conteúdo faz sentido para você, eu tenho que te pedir 2 ou 3 coisinhas. Se você está escutando, você sabe. Aperte o botão seguir aí no tocador de áudio que você está usando agora, porque assim você vai ser avisado, notificado, sempre que um novo episódio estiver disponível por aqui. Segundo, muito importante, deixe suas estrelinhas nesse episódio, a avaliação ou o review. É assim que o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e ele, com esse review, com essas estrelinhas, ele passa a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E terceiro, e talvez o mais importante, clique em compartilhar, pegue o link desse episódio e manda para o teu povo, manda para o time aí da sua empresa, porque o papo de hoje é para todo mundo. Atender o cliente bem é vital para a nossa sobrevivência. Como eu já te disse, o Edmur é um craque no atendimento ao cliente, em cultura de serviço, experiência do cliente. Ele já foi consultor de grandes marcas, ajudou empresas, é autor de ótimos livros. O que eu mais gosto é o Loja Viva. O Edmur defende que resultado não nasce da pressão, mas da combinação entre respeito, liderança e interesse genuíno pelas pessoas. Mais do que falar de cliente, o Edmur fala de caráter organizacional. Mais do que vender, o meu convidado ensina a fazer o cliente querer ficar. Obrigado por ter topado participar comigo, Edmur. Eu acredito que a forma como a gente vende nasce muito antes da empresa. No seu caso, isso começou como? Diego, não houve um momento específico. Houve sim um período da minha vida, eu era moleque, e ia para a fábrica do meu pai ver meu pai atuando. Né? Meu pai era o cara que cuidava de toda a produção, de administração, e era impressionante o quanto que meu pai tratava bem as pessoas. Seja a pessoa mais humilde que trabalhava na fábrica, até o cliente mais importante. Cara, isso aí entrou dentro de mim de tal maneira que hoje eu falo que eu tenho um pai gente total, e na verdade eu tinha uma mãe exigente, né? Os dois eram gente, só que a primeira... minha mãe, né, que eu sempre era a primeira, ela tinha prefixo, exigente. Meu pai queria que a gente tratasse todo mundo bem e minha mãe falava, seja o melhor, faça o melhor, trabalhe sempre para ser o melhor que você puder. Não melhor que ninguém, isso era que era bacana. Ela falava, seja o melhor que você puder. 2 aprendizados que eu trouxe para a minha vida e hoje eu pratico. Qualquer negócio tem que praticar o bem para que as pessoas se sintam muito bem e façam muito bem tudo que tem que ser feito. É essa a história da minha vida. A engenharia foi uma base teórica que criou a possibilidade de eu construir um método para fazer atendimento de maneira
integrada na empresa, desde o presidente até o cliente. E eu chamo isso aí de inteligência de atendimento. E eu falo que a IA, inteligência de atendimento, mais importante que você tem que saber. Edmur, você já disse algo que eu concordo muito. As empresas passaram a falar mais com o cliente do que a cuidar desse cliente. Onde é que essa lógica ficou quebrada? Cuidar do cliente é coisa antiga, né? Antigamente se cuidava bem do cliente. De repente começou uma história de marketing, e se deu muito mais importância a falar com o cliente do que cuidar dele. Ainda bem que isso passou. Aí começou a história do customer centricity, né? O cliente no meio, o cliente no foco. E eu falo que é ter foco do cliente e não foco no cliente. É uma diferença muito grande. Agora, a maioria das empresas não entendeu que para que você faça o cliente querer ficar, elas têm que ter uma equipe que fica próxima do cliente, maravilhosa, porque quem entrega a promessa da marca é o cara que está lá na ponta, é o herói da ponta. Essa inversão de valores é que faz as grandes empresas de atendimento fazerem sucesso com o cliente e serem postadas, literalmente elas são postadas, né? Porque elas atendem muito bem. Então, cuidar bem do cara da ponta, que normalmente se ele não é maltratado na empresa, ele é pelo menos descartado. As pessoas não prestam atenção nele, as pessoas acham que o trabalho dele não é tão importante, quando na verdade quem está perto do cliente para entregar a promessa da marca é o cara da ponta. Onde ele estiver, ele pode estar São Luís do Maranhão, São Vicente, sei lá onde. E quem está lá não é o dono, não é nem o gerente, é o cara da ponta. A grande maioria das empresas não percebeu que o cliente compra muito mais de quem atende muito bem do que quem insiste em vender. Essa inversão fez com que a maioria das empresas passasse a não ter valorização pelo cliente do que ela faz por ele. Então, atendimento, na essência, é cuidar bem das pessoas que estão perto, né, das pessoas que estão perto do cliente, para que esse cara cuide muito bem do cliente. Aí tudo dá certo. Na prática, quem entrega a promessa da marca não é o CEO, não é o marketing, é quem está na ponta, atendendo a jornada do cliente. Por que tanta empresa ainda ignora isso? Escreve quadros lindíssimos, tem um design 5 estrelas, mas na hora H ali, na ponta, o negócio é uma tragédia. Toda marca que valoriza as pessoas tem que ter 3 tipos de cultura. Tem que ter cultura de gente, que é o que o líder faz para todo mundo na empresa. Tem que ter cultura de relacionamento, que é o que as pessoas dentro da empresa fazem para quem trabalha na empresa. E tem a cultura de atendimento, que é o que a empresa toda faz para tratar o cliente muito bem. O líder tem um papel fundamental nisso, né? Quando o líder não é bom, cria-se assim um buraco negro entre a cultura da marca e o que acontece na área desse líder. Mas, assim, a liderança é impressionantemente importante toda vez que é construção de cultura. E quando a gente fala cultura de gente, nós temos que ter um líder que tenha primeiro o indicador, que eu falo que é IGP, interesse genuíno em pessoas. Se o líder não tiver interesse genuíno em pessoas, ele não quer saber dos conflitos que pelos quais esse cara está passando, ele não quer saber dos problemas que esse cara tem, então ele acaba atuando de maneira muito focada em resultado, que não é o caso das empresas que constroem atendimento muito bom. As empresas que constroem atendimento muito bom, elas têm líderes que focam resultado e pessoas equilibradamente. Esse líder, essencialmente, ele tem que gostar muito de pessoas, mesmo com problemas, né? Porque todo mundo fala que tem que gostar de pessoas, mas esquecem que o problema que as pessoas têm é a coisa mais frequente que acontece na empresa. E tem que cuidar desses problemas. Se o funcionário, a equipe, o time, falar para ele sobre o problema, ele tem que ajudar a cuidar. E se não falar, ele tem que ter perspicácia para chegar perto da pessoa e perceber que ela está com um problema.
ele tem que contratar muito bem, a cultura está definida, então ele tem que cuidar muito da contratação. Mais do que de treinamento? Não, antes de treinamento. A contratação define se você vai ter uma pessoa dentro ou fora da cultura. E muitas vezes as pessoas não contratam muito bem, elas colocam para dentro qualquer pessoa que apareça para ocupar um cargo. Então, a primeira coisa é, essencialmente, gostar de gente mesmo com problema, depois contratar muito bem, treinar, vocês sabem, tem começo, meio, mas não tem fim, tem que treinar muito e tem que ouvir as pessoas definitivamente. Se ele não ouvir as pessoas definitivamente, ele não vai dar às pessoas o espaço que elas precisam e merecem para que elas possam ser pessoas importantes dentro da empresa. Tem mais coisa que o líder precisa fazer, mas se ele fizer essas 4 coisas, ele estará fazendo um papel maravilhoso na história, principalmente porque ele vai estar dando o exemplo que as pessoas precisam para seguir na jornada que elas têm de construir um atendimento maravilhoso. O Edmur, me diz uma coisa, no pequeno varejo, na loja de bairro, na loja independente, na franquia, esse nicho que eu sei que é o seu xodó, o dono está sempre ali, com a barriga no balcão, bem perto do cliente. O que as grandes empresas perderam quando se afastaram dessa escuta? Foi muito bom você falar do varejo pequeno, porque o varejo pequeno é meu xodó. A minha mulher teve uma loja há 27 anos, uma loja, então ela era o varejo pequeno, de onde eu aprendi muita coisa. E há 20 anos atrás, eu escrevi um livro que se chamava Loja Viva, a Revolução do Pequeno Varejo Brasileiro. Quem quiser dar uma lida nesse livro vai perceber tudo que eu acredito que seja exemplo do pequeno varejo. Mas tem algumas coisas que são marcantes, né? A primeira coisa é que o pequeno varejista, ele tem um papel extremamente importante de presença na loja. A proximidade do dono da loja, do cliente, do funcionário, é o que mais marca no pequeno varejo. Então, ele tem a decisão e ele tem os fatos, e ele tem os dados. Os dados não só colhidos via computador, os dados colhidos via proximidade do cliente. O bom varejista, o pequeno varejista, ele, na porta da loja, na saída do cliente, ele pergunta para o cliente 3 coisas. Isso é a minha recomendação, né? Primeiro, teve alguma coisa da qual você não gostou? Tá certo? Teve alguma coisa da qual você não gostou? E aí ele melhora. A segunda pergunta é, teve alguma coisa da qual você gostou muito? E aí ele elogia quem fez o que ele gostou, o que o cliente gostou. E isso é muito lindo porque ajuda a incentivar quem faz bem as coisas. E a terceira coisa que o bom varejista pequeno faz é perguntar para o cliente o que ele faria. Se eu fosse grandes empresas, ao invés de ficar gastando dinheiro com pesquisa, eu iria à porta da loja falar isso com os clientes. Se ele fizer a mesma coisa com os funcionários, se ele trocar ideia com os funcionários sobre do que eles gostam na empresa, do que eles não gostam e o que eles fariam, a empresa cresce muito. E isso não tem custo, já está incluído no valor que esse pessoal ganha para trabalhar na empresa. Imperdível, impagável. Simples assim. Custo zero. Resultado infinito. Genial. Todo mundo fala de digital, de CRM, está todo mundo falando de inteligência artificial no atendimento ao cliente, mas você, Edmur, insiste no humano, no ser humano. Onde as empresas estão exagerando, errando a mão nessa aposta na tecnologia e esquecendo das pessoas? Eu acredito que as marcas têm que se preparar não só para atender os consumidores da próxima geração. Elas têm que se preparar para atender cada cliente do jeito que ele gosta. A gente já falou um pouco disso. Se o CRM for muito bom, eu sei como o cliente gosta de comprar e eu sei do que ele gosta quando ele é atendido, de como ele gosta de ser atendido. Se eu descubro essas 2 coisas, eu nunca mais vou sair da vida do cliente. É impressionante isso. E isso não é entender apenas gerações. Claro que as gerações têm lá seus vieses, mas
Não é normal você dizer que todo mundo da mesma geração age da mesma forma. Isso aí é horóscopo, né? Touro é teimoso, essas coisas todas. O cara que atende, a pessoa que atende, não pode se dar ao luxo de não conhecer cada cliente. Então, na verdade, a tribo é de uma pessoa. Se eu quero atender bem o cliente, eu tenho que conhecer esse cliente profundamente. Quanto mais eu conheço o cliente, quanto mais ele confessa para mim como ele gosta de comprar e ser atendido, mais eu consigo fazer com ele a tal da hiperpersonalização. No Natal, se você conhece seu cliente, você não espera ele chegar na loja em dezembro. Você chama ele para vir à loja em novembro e faz um provador cheio de coisas das quais ele pode gostar, leva lá para ele a bebida que ele prefere e cria um momento lindo para ele não ter que vir comprar no pico de Natal, quando a venda vai ser muito ruim. Por quê? Porque tem muita gente. Então, quem quer tratar gente de maneira especial, não se limita a entender geração. Pensa em cada cliente. É uma tribo de uma pessoa. E é ela que você tem que conhecer. E para fechar, você fala dos 4 R's, né? Do respeito, reputação, relacionamento e resultado. Se faltar respeito, dá para sustentar venda no longo prazo? Eu tenho certeza de que o sucesso de uma marca se constrói com 4 R's. O princípio de tudo, o que faz tudo começar e que dura até o fim, ou não, se não durar, pode ter certeza absoluta que o cliente vai embora, é respeito. Esse R aí é o R que faz a marca se preocupar com o dono da marca se preocupar, vamos lá, com os sócios, certo? Com os funcionários, com a família dele e com a comunidade em torno da empresa. Isso feito vai fazer com que muita gente que se aproxime da empresa ache que vale a pena continuar perto dela. O segundo R é reputação. É eu fazer coisas tão diferentes, tão valiosas, que o cliente queira pagar por elas mais do que ele paga para os concorrentes, feliz. Né? Ele compra um produto maravilhoso, que foi feito com muito cuidado e carinho, com diferenciais, pelo preço que vale, e aí tem uma história de que caro é sinônimo de querido. Né? Quando você faz muito bem as coisas, reputação é o cliente achar que uma coisa cara é tão querida que ele pague aquilo que ela vale. Se você tem clientes que te respeitam, se você tem clientes que pagam aquilo que você vale, mantenha um relacionamento com eles. Se você mantiver o relacionamento com clientes que pagam o que você vale, você pode ter certeza absoluta que em longo prazo, né, curto, médio e longo prazo, você vai ter resultados muito, muito, muito duradouros. É assim que eu acho que se constrói tudo. E eu falo sempre que o começo de qualquer relação é desconfiança. Vai para a confiança, mas eu acredito muito em que toda marca, toda pessoa que trabalha, e na família da gente também, a gente tem que conquistar torcida a favor de todo mundo ao nosso redor. Edmo, obrigado por ter compartilhado seu tempo com os nossos ouvintes aqui no podcast. Sem dúvida alguma, a gente está disponibilizando aqui uma grande aula de atendimento ao cliente. Obrigado, siga firme na jornada, porque estamos juntos. Muito bom estar aqui. Um orgulho ter falado com você. E, gente, não esquece, onde tem atendimento ao cliente, onde tem cliente bem atendido, tem venda. E onde tem venda, tem vida. Eu sou Diego Maia. Todos os dias, 7 da manhã, temos um encontro marcado aqui no seu tocador de áudio favorito. Você ouviu Diego Maia. Eu tenho como propósito de vida te ajudar a vender mais, vender melhor, a prosperar. Perdeu algum episódio? Quer continuar seus estudos, ler um livro, assistir meus vídeos, contratar uma palestra? É só entrar em diegomaia.com.br. Você ouviu Diego